Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Aqui vocês sabem que vocês vão escutar histórias de bastidor mesmo, né? Nosso entrevistado dessa semana não é do Espírito Santo, ele é de Minas Gerais. E aproveitando que ele veio para um congresso aqui em Vitória, chamamos... Lógico, não poderia deixar de passar para nos contar segredos da sua atividade profissional. Ele é advogado e tem algumas curiosidades que logo vocês vão saber. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago Reis. Muito obrigado, doutora Carla. Um prazer enorme participar desse podcast, que a gente sabe, né, que é um enorme sucesso no mundo jurídico, entrevistando diversas personalidades da advocacia, do poder judiciário, de outras esferas jurídicas. Vai ser um enorme prazer poder ter essa conversa com você. Que bom que conseguimos ajeitar um horário aí na sua agenda, né? Não podia deixar de vir aqui, realmente, tendo um congresso em Vitória, né? Pois é. Doutor, vamos, primeira coisa. Por que escolheu o direito na sua vida? Como é que surgiu? Foi uma escolha muito natural. O meu avô era advogado, ele era procurador do INSS e foi professor da PUC de Minas Gerais. Então, foi um caminho um tanto quanto natural, porque ele gostava muito de ler, de estudar. Assim, eu acompanhei a vida toda meu avô nos almoços de domingo. Antes do almoço começar, ele sempre estava lendo. Ele era professor de grego, professor de latim. Uau! Então, professor de grego! Era um advogado de mão cheia, né? E também um filólogo. Adorava o estudo das línguas. E durante o meu período no colégio, eu gostava muito de geografia, de história, de português. E não era tão fã de matemática, de física, de química. E já era um caminho quase natural, né? Se a pessoa gosta muito de história, geografia, português, ela vai para ciências sociais aplicadas ou para ciências humanas, né? No caso do direito. E se ele gosta das outras áreas, né? E eu sou filho de engenheiros, meus pais são engenheiros, né? Meu irmão é engenheiro, minha irmã é arquiteta, então, assim, eu fui o diferente lá de casa. Puxei meu avô, mas sou diferente dos meus pais. Que legal! Mas você gostava de biologia? Porque você enveredou aí para uma área do direito à saúde, direito médico. Eu gostava de biologia, eu sempre gostei de medicina. Eu não cheguei a ficar reflexivo entre fazer direito e medicina, não, porque eu sempre fui louco por direito, né? E assim, via meu avô como um exemplo e queria muito seguir os passos dele. Sempre gostei muito de ler, de estudar também. Então, eu não cheguei a ficar reflexivo entre fazer direito e medicina. Mas se eu não fizesse direito, certamente eu teria feito medicina. E o fato curioso, você tem um doutorado na área de medicina. Conta pra gente como é que é isso. Em que momento surgiu isso? Por quê? Conta aí. Eu vou ter que fazer uma digressão, Isso. Eu formei em 2012 na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E durante a graduação, o início da faculdade, eu queria me tornar diplomata, na verdade. Eu sempre gostei muito de geografia, de história, como eu falei, e queria participar, né, prestar o concurso do Instituto Rio Branco. Sempre gostei disso, mas no meio da faculdade comecei a ver que concurso público talvez não fosse tanto para mim. E olha que meus pais são servidores públicos, os dois, são engenheiros e servidores públicos. No meio da faculdade, eu tive a oportunidade de começar a fazer um estágio em um escritório de advocacia. Logo de início, eu vi que eu gostava daquilo, assim, dos desafios, né, da emoção, da adrenalina que a gente tinha no escritório, com decisões, com relacionamento com clientes. Então, já comecei a perceber que dissipar aquela ideia de fazer concurso público. Quando chegou para o final da faculdade, eu percebi que eu ia ter que abrir um escritório, né? Não acreditava na época em trabalhar no escritório de outras pessoas, eu queria abrir o meu. O mercado de Belo Horizonte não era um mercado tão pujante também para você trabalhar em outros escritórios na época, né? Estou falando de 14 anos atrás. Então, abri o escritório. Então, em 2012, isso. Junto com mais 2 amigos, né, que são meus sócios até hoje. E aí eu percebi que eu precisava ter uma especialidade. Eu gostava muito de direito civil, gostava de direito penal também, mas não tinha muita vontade de atuar com direito criminal. E percebi, eu preciso focar em algo dentro do direito civil. Gostava também da medicina, já tinha essa atração pela medicina de alguma forma, e pensei, vou unir
as duas áreas. E na época o direito médico assim, ainda era muito pouco divulgado. Assim, eu lembro que na graduação lá na UFMG não existia nenhuma matéria. Tinha matéria de medicina legal, mas ela não era na faculdade de Direito, era na faculdade de Medicina. Então pensei, eu preciso estudar esse tema, tentar ver se isso aqui é viável ou não. E aí, em 2014, eu lembro que eu comprei todos os livros que tinham na internet sobre direito médico, não eram muitos, tá? Eram poucas obras que havia nessa época, eram umas 5 ou 6. Comprei, comecei a estudar, vi que eu gostava, na época eu namorava uma médica também, isso me ajudou, ela me estimulou bastante a seguir esse caminho. E a partir daí, ainda fiz um mestrado em Direito na UFMG e em 2022 eu percebi que a Faculdade de Direito não poderia entregar o que eu gostaria de fazer a título de doutorado. Assim, eu queria fazer uma pesquisa um pouco mais voltada para a área médica, né? Não teria orientação na Faculdade de Direito. Então eu decidi submeter no processo seletivo da Faculdade de Medicina da UFMG. Encontrei um orientador, né, o professor Galton, que é oftalmologista, um co-orientador, o professor Luiz Felipe Ravik, que é geriatra. Eles aceitaram essa empreitada, né? Muito raro ter alguém que não é da medicina na faculdade de medicina. Eles aceitaram, gostaram muito do meu projeto. Eu estudei, né? Terminei agora em janeiro de 2026 o meu doutorado, graças a Deus fui aprovado. Nossa, parabéns, porque é um desafio. Foi talvez o maior desafio da minha vida, assim, em termos de estudo, das dificuldades de ir para um meio muito diferente. Mas aí eu concluí o meu doutorado na Faculdade de Medicina e eu estudei os impactos dos processos judiciais na cirurgia de catarata. Como que o médico muda a prática médica dele a partir do momento que ele tem receio de ser processado. Então, se ele vai pedir mais exame, se ele vai recusar certos tipos de paciente, se ele vai aumentar os documentos, o formalismo no trato com o paciente, isso tudo chamado de medicina defensiva. Então, esse foi meu estudo, essa foi minha aventura durante 4 anos da Faculdade de Medicina. E assim, imagino que deve ser uma pesquisa pioneira por aqui, né? No Brasil, de fato, tem pouquíssima literatura sobre o assunto. No exterior, a gente tem Estados Unidos especialmente, até na França, na Itália também. A gente tem muita literatura sobre medicina defensiva. E no Brasil, não sei por qual motivo, é um assunto que ainda é um tabu. Discute-se muito pouco. Então, quando eu resolvi estudar, muita gente falou, Thiago, é um tema muito interessante, mas você vai encontrar muita dificuldade, porque as pessoas têm medo de falar disso, né? Se você perguntar para um médico, ele vai falar talvez, né, no sigilo que sim, que ele pratica, mas ele nunca vai falar isso na frente de outras pessoas. E a minha pesquisa é uma pesquisa empírica, o que não é algo muito normal no direito. Normalmente as pesquisas no direito são dissertativas, né? São opiniões de especialista, e eu queria fazer uma pesquisa que tivesse uma base de dados. Então a gente fez um questionário, submeteu aos membros do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, do CBO, para eles responderem 19 perguntas se havia prática de medicina defensiva ou não. Essa pesquisa foi nacional. E aí a gente teve, né, resultados muito impactantes, assim, de mais de 70% dos médicos responderam que solicitavam exames adicionais àqueles que eram necessários. Muitos médicos falavam que afirmaram que mudaram a prática deles para não serem processados. Muitos médicos afirmaram que recusavam pacientes com medo de processos. Quase 90% dos médicos responderam que contratavam seguros pelo receio de ser processado. Então, assim, foram 19 perguntas, a gente tem dados muito interessantes e a gente, inclusive, vai publicar um artigo agora, junto com meus orientadores, sobre a nossa pesquisa. Ah, que bacana! Parabéns, realmente parabéns. E seu primeiro cliente? Você falou que se formou, aí abriu o escritório junto com seus colegas. Como é que foi esse desafio assim, do primeiro cliente? Você lembra? Primeiro cliente, primeira audiência, como é que foi? Lembro bastante. Assim, lembro dos primeiros clientes, né? Que era... advocacia é um dinheiro muito suado, sempre né? Assim, mesmo quando a gente recebe bem, a gente não passa impune, né? Pelos sacrifícios e as renúncias que a gente faz na nossa vida pessoal. E lá atrás, especialmente quando a gente abriu o escritório, a gente, né, teve essa coragem ou loucura, né, de abrir um escritório. Eu tinha 22 anos de idade quando eu abri o escritório, né? E lembro assim que era procurando os familiares, avisando, olha, eu tô abrindo escritório, então assim, você tem algum problema na sua vida, me conta, né? Como que eu posso te ajudar? E aí, assim, eu peguei um inventário, na época, um inventário de um familiar meu, então assim, a minha família foi muito confiante, porque não era um inventário simples, em termos assim, aqueles bens muito enrolados, né? Aqueles imóveis sem matrícula, etc. Então a gente fez esse inventário e muita ação de juizado especial, né? Ações de consulta,
insumo, mas foi muito bacana, assim, porque eu era um neófito ainda, né, uma pessoa aprendendo, e muitos amigos, né, me deram muito apoio para a gente começar, e eu atuava nessa época ainda não só com direito médico, né, direito médico ainda era um sonho. Quando a gente abre o escritório, eu costumo falar isso, né, se a gente não herda o escritório de alguém, a gente tem que encarar o mundo como ele é, né, então é pegar de tudo. Eu tinha um sócio que até hoje está comigo, que é o Henrique, que é um sócio trabalhista, outro sócio que é o Felipe, que é um sócio criminalista, então assim, eu cuidava de todas as causas que não eram trabalhistas e criminais, né? Então eu fazia de tudo, fazia família, fazia consumidor, fazia civil, fazia eventualmente tributário, fazia assim, societário, tudo que aparecia, né? A gente dava um jeito de fazer. E dessa época, você lembra de algum caso que tenha te marcado muito? Eu lembro, assim, um dos primeiros casos, eu tinha uns 6 meses de escritório, eu lembro que foi antes do carnaval, então na primeira semana de fevereiro de 2014. Foi o mais difícil que eu peguei naquela época, e talvez até hoje tenha sido um dos casos mais difíceis que eu trabalhei, e o processo não se encerrou, até hoje. Tá na primeira instância, inclusive, do interior de Minas Gerais. Na primeira ainda? Até hoje. Um cliente me procurou, ele tinha uma discussão possessória, no interior de Minas Gerais, uma briga entre familiares. Então, ele era proprietário de um sítio dentro de uma cidade do interior de Minas Gerais, e os primos e parentes dele estavam disputando com ele aquele imóvel. E aí ele me procurou, assim, algo muito angustiante, porque era um imóvel que estava na família assim, há mais de século, e também com aquelas matrículas muito confusas, né? Matrícula na época que era feito dentro de paróquia, porque, né, não sei se todo mundo sabe, mas as paróquias é que cuidavam do registro imobiliário no Brasil até o início do século XX. Então, ele me procurou e ele queria entrar com uma ação de manutenção de posse, e o mais desafiador de tudo é porque ele tinha sido notificado a respeito, né, de um suposto esbulho que ele estava cometendo há quase um ano. E as ações possessórias, né, elas têm a tutela de evidência delas, né, na época era o CPC de 73. Ele tratava que você tinha que entrar com a ação, você tinha que promover a ação em até um ano e um dia. Senão era ação de posse, para você ter ação de posse nova, né, senão se tornava ação de posse velha. Então, foi super desafiador, porque senão a liminar, a partir do momento que passasse de um ano e um dia, a tutela de urgência tinha que ser concedida, na verdade, com base na urgência, né? Ela deixava de ser uma tutela de evidência. Então, foi algo muito... Eu lembro que eu cheguei na comarca, né, no interior de Minas, às 17h59, eu pisei dentro do fórum às 17h59 de uma sexta-feira de carnaval. Nossa! Era o horário limite, assim, lembro que eu fui de Belo Horizonte, assim, correndo aquelas, né, Minas é muito montanhoso, aquelas estradas, né, foi Deus que realmente me guiou até lá, porque cheguei no limite, né, felizmente a gente teve sucesso com a liminar, saiu algumas semanas depois, mas foi um caso, assim, super complexo e desafiador, e um menino, né, de 23 anos de idade na época, tendo que cuidar de um processo desse, e o processo até hoje tramita, né? Um processo físico, né? Não tinha ainda Era físico, né? Ele virou eletrônico tem uns 2 ou 3 anos só, né? É difícil, realmente. E depois você foi enveredando, então, para o direito médico. Conta pra gente alguns casos que te marcaram. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, assim, né? Porque hoje, olhando para trás, a gente falou assim, nossa, mas foi só entrar no direito médico e aí os clientes já jorravam como água, né? Definitivamente não era assim. Costumo falar, mais uma vez, assim, eu não herdei um escritório, né? Tenho super respeito por quem vem de uma família de advogados e tem todo o mérito de conseguir continuar guiando um escritório já de sucesso. No meu caso, nem eu, nem meus sócios, a gente, né, tinha pais advogados, nada disso, então a gente teve que começar um pouco do zero. E quando eu resolvi entrar no direito médico, eu contei que eu comprei todos os livros que havia. Na época não tinha isso de livro virtual, não tinha nada disso. Mal tinha PDF. Isso em 2014. E a primeira iniciativa que eu tive, eu falei, eu preciso captar clientes nessa área. Não adianta eu ficar publicando artigo. Sempre gostei muito de parte acadêmica, mas não adianta ficar publicando artigo, etc. Sim. Eu preciso ir onde meus clientes estão. Então, o que eu fazia? Eu ligava para amigos que estavam em faculdade de medicina, que estavam já fazendo residência médica, e oferecia, olha, eu posso dar uma aula gratuita lá na sua residência, nas suas sessões clínicas, nas suas reuniões do serviço, e todos me recebiam muito bem. Thiago, claro, vem cá, a gente só não consegue te dar ajuda de custo nenhuma, mas assim, você vai ter uma hora para você falar, para você dar sua aula de direito médico.
Eu não tinha nenhum caso no escritório ainda de direito médico, então assim, tive que me virar nos 30, pensar quais assuntos eram importantes, né? Um menino, mais uma vez, eu tinha 23, 24 anos de idade na época, e eu lembro que eu rodei Minas Gerais inteira, assim, tirando do meu próprio bolso, viajando Minas, dormindo em hotéis, pegando estradas muitas vezes ruins, né? E ia para dar uma aula de 1 hora e depois voltar para Belo Horizonte. Fiz isso durante 2 anos com pouquíssimos resultados. Assim, poucos clientes, algumas pessoas me procuravam, mas nem sempre fechavam, né? Mais uma vez, eu era um menino, eu tinha 23, 24 anos de idade. E lembro que em 2016 essa história começou a mudar, quando uma clínica, né, importante lá de Minas Gerais me procurou e quis me dar uma chance. Falou, Thiago, é uma clínica até grande, assim, né? Não é muito normal logo seu primeiro cliente na área ser um cliente grande. Eles estavam rompendo com o escritório anterior por uma quebra de confiança, me procurou e falou, gostaria que você prestasse uma assessoria para a gente. E assim, todas aquelas dificuldades, né? Como precificar, aquele medo que você tem de perder o cliente também, né? De falar, nossa, mas se eu cobrar caro, eles não vão fechar comigo, eu precisava mais deles do que eles precisavam de mim. Então a gente teve muita sorte, assim, a gente acertou na precificação, a gente entrou, era uma clínica grande, então assim, a gente conseguiu mostrar serviço para todo mundo que estava lá dentro, assim, eram mais de 50 sócios que tinha nessa clínica. Nossa! E eu lembro, assim, era uma clínica de médicos mais experientes. Então, assim, mais uma vez, um menino de 25 anos, e era uma época que eu não tinha reunião virtual, então eu tinha que ir nas reuniões presenciais, eu não tinha barba no rosto, né? Eu não tinha essas entradas na cabeça, então eu usava o óculos para tentar parecer um pouquinho mais velho, né? E era sempre muito desafiador, porque um menino, né, na frente de médicos de 50, 60 anos de idade, que eram muito questionadores, né, eram pessoas que queriam ter certeza que aquele profissional tinha condição de atendê-los, mas eu lembro que passados alguns meses eles começaram a sentir muita confiança na gente. E a dica que eu dou, assim, a gente sempre foi muito seguro. Então, assim, mesmo que a gente não conhecesse o assunto, a gente fazia de tudo para tentar estudar. Então comprava, sempre fui, né, muito de ler, então comprava muito livro e a gente cuidava de tudo. A gente cuidava de societário, de trabalhista, de civil, de consumidor, muitas questões que diziam respeito a pacientes. E a gente sempre era muito confiante nas respostas. Acho que esse que era o segredo. E às vezes mesmo quando a gente tinha alguma dúvida, a gente falava, não, o caminho é este aqui. E isso conquistou o pessoal da clínica. Assim, eles começaram a ver que, pô, apesar de novos, eles sabem o que eles estão falando, né? Então, acho que foi o grande divisor de águas que eu tive. Então, em 2016, ou seja, de 14 a 16, eu quase não tive cliente nenhum na área de direito médico. Mas né? trabalhou muito. Trabalhei muito em outras áreas, né? Em outras áreas. E em 16 foi essa virada de chave, assim, que a gente teve o nosso primeiro cliente, mas ainda demorou um pouquinho para a gente conseguir engatar na área. Ah, que legal. E quais os casos, assim, que te marcaram mesmo? Dentro do direito médico, tem alguns casos que me chamam muito a atenção até hoje, assim, e modéstia à parte, a gente tem muito orgulho do que a gente construiu no nosso escritório. Porque, mais uma vez, a gente chegou num ambiente muito árido, que era o direito médico, assim, um ambiente com uma escassez de profissionais, tinham bons profissionais, mas eles eram poucos. E essa escassez de literatura, então, assim, onde estudar, por onde estudar, a quem consultar. Eu não tinha um amigo para ligar e falar, olha, me ajuda a resolver esse caso. O direito médico ele tem uma dificuldade que os processos nos conselhos regionais de medicina, conselho regional de odontologia, eles são sigilosos. São sigilosos. Então, exato. você não consegue saber como que é o perfil de julgamento, como que é uma petição. Isso tudo foi muito desafiador no primeiro momento. Quando a gente pegou os primeiros casos no Conselho Regional de Medicina, a gente tratava aquilo como se fosse judiciário. Inclusive a forma de falar, a forma de se dirigir. E não é, porque quem julga ali são médicos, né? Médicos normalmente muito experientes, então, e que não gostam muito de juridiquês. Então a forma de tratamento com um conselheiro não pode ser a forma que você trata um juiz no judiciário, um promotor. A linguagem definitivamente não é a mesma. Então, alguns casos assim, que me marcaram. A gente tem um caso que foi... vou tentando pegar na memória alguns. O primeiro caso assim, que me marcou muito foi uma questão envolvendo dermatologia, que a gente pegou para atuar e a gente estava defendendo uma clínica e do outro lado tinha um médico muito experiente que não nos contratou e foi até bom não ter nos contratado porque teria um conflito de interesses. E ele contratou um dos advogados mais famosos de direito médico. E a gente no início, assim, né,
Nó, que bacana, a gente tem um grande advogado aqui. Eu lembro que esse advogado olhou pra gente até com desdém na época, assim, né? Um tanto de menino aqui cuidando desse caso, né? Esse caso é de 2016. E no final das contas foi muito legal porque a gente mostrou tanto serviço que o médico depois até falou, não, eu queria ter contratado vocês. Só que aí a gente falou, a gente não pode porque as teses são conflitantes agora, né? Mas foi muito legal, esse médico até virou cliente nosso no futuro, até hoje é cliente nosso. Legal. Mas assim, foi um caso que a gente apresentou teses muito inovadoras, a gente, por exemplo, sugeriu a intervenção de uma sociedade brasileira de especialidade como a Amicus Curiae, o código de 2000, o código do CPC de 2015, né, que entrou em vigência 18 de março de 2016, tinha acabado de, né, entrar em vigência, e aí ele criou a figura do Amicus Curiae, então a gente pediu a intervenção da Amicus Curiae da Sociedade Brasileira de Especialidade. Foi muito bacana, assim, um processo que teve testemunha técnica também, que foi uma prova atípica, que a gente, né, meio que criou isso, assim, não era algo que era utilizado nos processos com frequência. Então, esse caso assim, é um caso que me gera muita paixão, porque a gente, assim, né, pra gente era um caso muito importante, era um valor da causa assim, baixo para o Poder Judiciário, menos de R$100 mil, mas pra gente era muito importante, claro. E para o nosso cliente também era muito importante, né? Então, esse caso me marcou muito. Mas a gente tem outros casos também que assim, ainda nos deixam muito acesos. A gente lá no escritório, doutora Carla, a gente não atua só para médico. Eu costumo falar assim, na área do direito médico, eu super respeito, tem muito colega meu que fala, eu só advogo para médico. Eu nunca tive isso. Talvez assim, a minha esposa é dermatologista, mas a minha família, eu tenho um primo que é médico, tem 2 primos que é médico e ninguém mais é médico. Então assim, eu não sou de uma família de médicos, né? Eu não tenho esse corporativismo assim de, eu só defendo o médico. Respeito quem tem, eu acho que é super válido, mas eu não tenho. Então a gente advoga para paciente lá no escritório também. 10% da nossa advocacia hoje é de pacientes. E eu tenho algumas ações de paciente que são ações que me comovem muito, assim, que são ações de verdadeiros dramas humanos, né? Sim. E a gente é muito rigoroso para pegar ação de paciente, a gente tem que estar muito convencido, e normalmente associado a uma opinião de algum médico especialista, de que houve uma má prática médica. A gente não pega aventura jurídica, né? Então, por isso que a gente tem poucas ações também. Mas a gente tem uma ação que, assim, é um resultado super legal que a gente teve também. Infelizmente, é de um drama humano muito grande. Uma mãe que, com a criança com poucos anos de vida, ela foi internada no hospital. No nosso entendimento, houve uma má prática, inclusive constatado por laudo pericial depois. Essa criança ficou, infelizmente, com uma sequela muito grande neurológica. Depois veio a pandemia, ela, infelizmente, veio a óbito. E aí a gente decidiu processar o hospital e também os médicos que a acompanharam. O laudo médico afirmou que houve sim uma má prática, uma falha. E o dia que saiu o laudo, eu lembro que eu liguei para essa cliente e ela muito emocionada, assim, ela não parava de chorar no telefone e eu chorei junto com ela no telefone, assim, porque eu não conseguia segurar a emoção da vitória daquele caso, do laudo pericial ter sido favorável. E assim, ela falou: Tiago, pela primeira vez eu sinto que a justiça está sendo feita. Eu não estava muito crente no Poder Judiciário, eu achei que isso não ia acontecer, mas aconteceu. Então, assim, e ela até hoje, assim, todo ano ela, né, faz questão de me mandar mensagem, manda presente de Natal, né, de agradecimento, porque ela falou assim, eu sinto assim, não tenho mais meu filho, mas eu sinto que a justiça por ele está sendo feita, né? Então é um caso que me emociona bastante. Um terceiro caso que me chama a atenção, e aí pegando essa tríade, né? Um caso que a gente defendeu um médico, um caso que a gente defendeu um paciente, e agora um caso que a gente atuou em favor de cirurgiões dentistas. Mais uma vez, eu venho de uma escola que é uma escola que eu não tenho um partidarismo, assim, eu não defendo só médico, eu não defendo só paciente, né? Respeito demais quem faz de forma contrária, e eu acho que é totalmente legítimo na advocacia isso. Mas eu não tenho isso. Então, se eu vejo que o direito é bom e é interessante, eu estou sempre aberto à tutela, né? Desde que aquilo não seja conflituoso com outros casos que eu tenho. Então, em 2020, 2021, um médico que queria ensinar para dentistas a fazer procedimentos estéticos na face, me procurou e falou: Tiago, eu quero ensinar dentistas, mas eu quero saber se eu posso, e se eu posso, como que a gente pode viabilizar esse ensino? Ele era um cirurgião plástico, eu estudei o assunto, falei, olha, acho que é viável sim. Eu não sabia nada de direito odontológico, então isso foi em 2020, 6 anos atrás. Era uma área que era uma novidade para mim, mas assim, eu já vinha de 6 anos atuando no direito médico, então eu já tinha uma base de direito médico razoável.
estudei o tema de direito odontológico e falei, me parece muito viável essa tese. Saiu logo depois uma proibição. O próprio Conselho Federal de Odontologia, doutora Carla, proibiu os dentistas de realizarem algumas cirurgias estéticas na face. E aí ele falou, e agora? Eu estudei a resolução e falei, essa resolução ela é ilegal. Ou seja, o próprio Conselho de Odontologia proibia os profissionais do próprio conselho a fazer cirurgias. Não era o CFM falando que dentista não podia fazer. Era o conselho, é como se fosse a OAB proibindo o advogado a fazer, né? Então, o Conselho de Odontologia proibindo. Eu estudei a resolução, falei, ela é ilegal. E a partir daí falei, olha, eu consigo ver uma tese... E eu sempre gostei muito disso, assim, eu sempre falei que eu nunca fui advogado de fazer feijão com arroz, e eu acho que a advocacia tem que ter espaço para o feijão com arroz, Sim. Mas eu gostava de fazer um prato, um prato mais sofisticado, ainda que no início ele saísse ruim. Das né? inovações, né? Então, assim, era fazer um prato diferente, né? Era fazer aquilo ali que era inusitado. Eu sempre gostei muito disso, assim, eu nunca fui um advogado do dia a dia, do batente, ele sempre queria pensar um pouquinho fora da caixa. E aí eu falei, entendo que é possível, encontrei algumas teses viáveis para a gente anular essa resolução. Não vou entrar em pormenores jurídicos aqui para a gente não cansar a audiência. E aí eu lembro que quando eu desenvolvi a tese, a ideia correu, porque eu fiz um vídeo para mandar para o pessoal que tinha me procurado. E aí, obviamente, esse vídeo saiu dos grupos, né? E aí teve um advogado da área que me ligou muito incomodado. Assim, eu não conhecia, ele me ligou se apresentando, um pouquinho arrogante, mas falou assim, essa sua tese não tem a menor viabilidade. Eu lembro que ele falou desse jeito comigo, assim, torço para que você ganhe, etc., que vai ser muito bom para a área, mas assim, isso aí não vai dar certo. Falou assim comigo, tentando me dissuadir. E eu acho que ele falou de uma forma muito honesta, assim, muito sincera, sabe? Assim, tipo, não perde seu tempo com isso não, porque você não vai conseguir nada com isso. E aí a gente entrou ajuizou as primeiras ações. De fato, os primeiros resultados foram assim, eu lembro de eu conversando com vários juízes, a ação era... um grupo de dentistas, eu fragmentei, né, fiz litisconsórcios ativos, assim, de no máximo 10 dentistas, contra o próprio Conselho Federal de Odontologia, para que eles fossem autorizados a realizar os procedimentos. Então, era uma tese muito difícil, assim, você pedindo para o juiz para ir contra o próprio conselho, né? Não era uma tese simples. E eu conversava com os juízes, lembro de um juiz de São Paulo que eu conversei, e ele falou comigo assim, doutor Tiago, respeito muito sua tese, mas, assim, isso não tem a menor viabilidade, porque dentista mexe com dente e boca. Você está querendo que eles façam um procedimento na pálpebra, procedimento na orelha, procedimento no nariz. Dentista não mexe com isso. E, assim, eu tentava explicar legalmente que a área de atuação era cabeça e pescoço, etc., mas muitos não queriam ouvir. E eu entendo, porque se você for na rua, bater no centro da cidade, vai ter dentista mexe com o quê? Vai ter muita gente falando, dente e boca, né? E por mais que a lei falasse o contrário, eles não queriam entender. Então, doutora Carla, foram 6 meses só tomando porrada, né? Era assim, só liminar sendo indeferida, né? Muitos clientes assim perdendo a esperança, e aí você fica com aquele receio, né? Assim, que seu nome está em jogo, sua reputação está em jogo. Você sabe que tem muita gente que infelizmente comemora isso também, né? Assim, aquelas pessoas que falam, eu avisei, né, que não ia dar certo e tal. E aí eu lembro que eu entrei com essas ações em agosto de 2021. Em janeiro de 22, eu acordei, a gente estava de home office na época de pandemia, né? E aí, uma advogada da equipe me ligou, Tiago, você não vai acreditar. Sabe aquele agravo de instrumento que a gente entrou para o grupo X? Eu falei, sei. O desembargador deu a liminar para a gente, deu a tutela recursal. Ele permitiu que os nossos clientes façam as cirurgias que eles tão desejavam. E eu não acreditava naquilo. Eu falei, gente, não é possível. Porque assim, eu mesmo já estava assim, será que essa tese é boa? Você começa a se duvidar, assim, né? Se questionar, será que vai dar certo? Tantas derrotas que a gente teve, umas 15 derrotas assim em seguida. E aí, nesse caso, a gente conseguiu. E aquilo ali foi um movimento, porque logo em sequência a gente teve sucesso assim, umas 10 causas seguidas, que o desembargador convenceu os membros da turma, né, era no TRF da primeira região, e a gente começou a ter uma série de vitórias. E eu também lembro de vários clientes me ligando assim, é o melhor dia da minha vida, porque muitas pessoas elas eram perseguidas, elas saíam na mídia, né? Alguns saíram no Fantástico, como pessoas assim que, né, estão fazendo procedimentos ilegais, etc. Então, para vários clientes meus, aquilo deu uma resposta muito legal. Então, esse caso foi muito bacana também. Assim, a gente, né, até hoje tem várias liminares ativas. Agora, na semana passada, na sexta-feira, o Conselho Federal de Odontologia revogou essa resolução. Né? Ele editou. Agora, finalmente, está oficialmente permitido o dentista fazer cirurgias estéticas da face.
Mas foi uma luta, tô falando algo de 5 anos que a gente vem batalhando, né? E quando a gente conseguiu essas vitórias, foi um dia muito emocionante na nossa vida. Ai, que legal, que bacana. E seu trabalho dentro da OAB? Porque hoje você é vice-presidente da Comissão de Direito Médico Federal. Do Conselho Federal, da OAB. Federal, isso. Como é que foi esse seu envolvimento com a OAB? Olha, quando eu formei, eu lembro que eu tentei entrar na OAB Jovem, não sei se aqui no Espírito Santo existe, né? Uhum. É uma comissão de jovens advogados, Sim, assim, né? Para a pessoa começar a se inserir na dinâmica da ordem. Tentei entrar, tive até um convite, mas na época eu estava fazendo matéria para o mestrado, achei que não era o melhor momento para eu entrar. Em 2016, também, quando eu já estava aí no direito médico, eu, muito inocentemente, procurei a presidente da comissão estadual da OAB. Eu tinha 4 anos de formado. E me ofereci, doutora fulano de tal, uma pessoa que eu gosto bastante, inclusive, doutora fulano de tal, eu me chamo Tiago, eu não conhecia ninguém, doutora Carla, ninguém, assim, né? Eu fui na cara e na coragem mesmo, assim, eu não sei se foi por e-mail, ou se peguei, não sei se WhatsApp, não lembro. Ou acho que eu fui num evento, e foi isso, fui no evento e fui conversar com ela no coffee break. Me chamo Tiago, assim, eu gosto muito da área, acho que eu já estava fazendo mestrado, faço mestrado, tenho vontade. Aí ela falou, Tiago, no momento a gente está sem vaga, mas se surgir alguma oportunidade, eu te convido. E eu falei assim, doutora, se surgir essa oportunidade, pode ter certeza que vai ter uma pessoa que vai pegar com unhas e dentes isso e vai tocar a comissão naquilo que você quiser. Eu sabia que quem entrasse tinha que, né, não é para colocar o nome na parede só. Tem que trabalhar. E aí, assim, ficou uns 6 meses, doutora Carla, sem resposta nenhuma. E aí eu entendi, não, isso aí é um clube, só para você entrar, você tem que conhecer alguém ali e tal. De repente, eu recebi um e-mail. Tiago, surgiu uma oportunidade, queria que você viesse aqui para conversar comigo. Eu fui, aí ela foi muito honesta comigo. Tiago, eu quero que você entre, mas eu quero que você entre para a gente ajudar a fazer a diferença na comissão. Eu entrei, doutora Carla, assim, como assim, fosse um prato de comida na minha frente. Então, eu organizava evento, eu organizava livro, eu fazia artigo, eu me envolvia muito com a comissão, né? E eu era, assim, um membro só, não era secretário, vice-presidente, nada, né? E eu era um menino, além de tudo, eu tinha 4, 5 anos de formado. E, assim, eu sou muito grato a essa pessoa até hoje, porque ela abriu uma grande porta para mim, eu me sentia, assim, muito acolhido lá dentro, as pessoas me ouviam, etc. E aí começou dessa forma. Eu fiquei na comissão durante essa gestão dela. Acho que a gente fez um trabalho muito legal. A gente editou livro, a gente fez muito evento, né? Eventos em associação médica, eventos na OAB, eventos no Conselho Regional de Medicina. Era uma pessoa muito generosa comigo também, porque ela me colocava para falar, mais uma vez, assim, tinham pessoas com 20 anos de carreira na advocacia, e ela me colocava para falar nos eventos. Ela poderia muito bem, não, Tiago, preside uma mesa, ajuda a organizar, mas ela me colocava para falar, então eu achava isso muito legal. E aí eu fiquei alguns anos afastado das comissões, fui cuidar de mestrado, cuidar de pensar em entrar no doutorado, e ela me convidou, melhor dizendo, aí depois surgiu a oportunidade de eu participar do Conselho da Comissão Federal, isso em 2021. Aí eu entrei na Comissão Federal na qualidade de membro, é a mesma coisa, assim, aí a gente do Brasil inteiro, né, não era uma comissão só de Minas Gerais, eu cheguei para o presidente e me ofereci, falei, olha, se você quer alguém para tocar o serviço, conta comigo, que eu estou à disposição para tocar esse serviço. Aí ele, beleza, aí ele falou, Tiago, você tem carta branca para você fazer o que você quiser, né? E eu fui fazendo, fui organizando, fiz evento na Faculdade de Medicina da UFMG, fiz evento na Faculdade de Direito da UFMG, a gente fez evento em Brasília, a gente organizou um livro que foi publicado agora. Que legal. Então, assim, e aí, quando mudou a gestão, eu, né, fui alçado à posição de vice e o Eduardo, né, Eduardo Amorim, grandíssimo advogado, é o presidente. E mesma coisa, ele falou comigo, Tiago, tem carta branca para fazer o que quiser aqui dentro, né? O Eduardo é uma pessoa maravilhosa, super receptivo, e falou, vamos tocar essa comissão e vamos fazer acontecer. Então a gente está, né, com essa trajetória dentro da OAB, já estamos organizando eventos, né? Livro, já tem um livro sobre perícias que tá para sair do papel. Então, assim, foi uma trajetória de muito trabalho, sabe, Carla? Assim, né? É um trabalho mesmo. E não ganha nada. E não ganha nada, mas... Quase altruísmo, assim. Mas é muito legal para a promoção do direito médico no Brasil, né? Para fazer caravanas. A gente está com esse projeto também para rodar o Brasil,
fazendo eventos de direito médico, porque tem muito lugar que ainda é muito carente em termos de ensino, né? E a gente sabe que o tete-a-tete, o presencial, ele faz muita diferença. Faz diferença mesmo, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora a gente entra num momento aqui que é um bate-pronto. Eu falo e você me diz o que vem à sua cabeça. Perfeito. Justiça é? Justiça é resolver conflitos. Um livro que te marcou? Nossa, tem um excelente. O Código da Vida, do Saulo Ramos. É um livro sobre direito, sobre a história do escritório de advocacia do Saulo Ramos, que foi ministro da Justiça na época do Sarney. Foi o livro que... A minha conversão à advocacia veio desse livro. Olha que legal! O livro é uma preciosidade. Assim, todo mundo que... Deve ter muita gente que pretende se tornar advogado, ou está em dúvida, eu faço concurso, etc. Leia o livro Código da Vida, do Saulo Ramos. Se você ler o livro e falar, eu quero fazer concurso, é porque realmente você nasceu para o concurso. Eu acho que eu vou acabar convertendo muita gente depois que ler esse livro. Que legal, que bacana. Um jurista? Meu avô, sem dúvida alguma, né? Alberto Pereira Leite. Foi a pessoa que me inspirou a seguir a trajetória da advocacia, e vou falar de um contemporâneo, professor Fred Didier e professor Antônio do Paz Cabral. São dois processualistas, o meu mestrado foi em processo civil, então são pessoas que eu admiro bastante e tudo que eles falam eu ouço com muita atenção. Olha, que bacana. Audiência presencial ou virtual? Audiência virtual. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu sou da geração já que gosta muito do virtual, né? Então, eu acho que, assim, para alguns tipos de situação, como, por exemplo, processos de família, porque eu não atuo, acho que a audiência presencial, processos criminais, talvez. Mas, no geral, em processos que o juiz, por própria disciplina legal, é mais isento, mais inerte, me parece que a audiência virtual ela atende muito bem a eficiência do processo, a dinâmica também me parece que funciona muito bem. O que você gostaria de escutar se estivesse começando hoje? Eu gostaria de que alguém me explicasse que a faculdade de Direito não forma bons advogados. A vida, a escola da advocacia, na verdade, ela é muito mais árdua. E a gente sai da faculdade de Direito sabendo direito. E eu costumo falar lá no escritório que direito é 20% da advocacia. Que você tem que aprender a ter um lado comercial, você tem que aprender a se comunicar com o seu cliente, comunicar com terceiros, a fazer uma gestão financeira do seu escritório, entender que o escritório é uma empresa. Isso tudo eu tive que aprender aos trancos e barrancos na vida. É uma outra faculdade. É a faculdade da vida. Medicina nos dias de hoje. A medicina enfrenta um grande desafio. Que vem da inteligência artificial, que está revolucionando o universo do direito e também o da medicina. E eu acho que essa explosão de cursos de medicina está gerando um fenômeno que já gerou no direito, né? Eu já sou da geração que tinha muitos cursos de direito, mas quando eu formei ainda tinham poucos cursos de medicina. Sim. Então, a partir de 2013, né, até por conta daquela disputa que teve entre a Presidência da República e o Conselho Federal de Medicina, houve uma abertura indiscriminada de faculdade de medicina. Então, eu sou um pouco pessimista com o cenário da medicina. Acho que, se por um lado é muito bom que a gente tem muitos profissionais hoje em dia, por outro lado, acho que a formação de muitos profissionais está aquém. Isso vai gerar muita demanda judicial? Vai, eu acho que quem vai ganhar com isso é o advogado, sem dúvida alguma. Né? O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita, eu acho que é o tempo de duração. É um pouco chover no molhado, né, que os processos duram muito, mas não raro os processos duram muito e as decisões não são minimamente o reflexo do que aconteceu no processo, né? Se eles durassem muito, mas as decisões fossem fruto de uma análise detida dos autos, eu acho que as pessoas ficariam mais satisfeitas, né? Mas estou confiante, eu acho que a inteligência artificial ela vai ajudar muito nesse processo massificado que a gente tem no judiciário hoje. Eu sou um otimista em relação aos processos. Eu acho que eu já vejo isso. De quando eu formei para hoje, eu acho que as decisões hoje são melhores do que da época que eu formei, ou seja, 14 anos atrás. Então, eu sou um otimista que a inteligência artificial e que a automatização vai ajudar em alguma medida a resolução de conflitos. Se não fosse um advogado, seria?
Um médico, com certeza. Qual especialidade eu não sei. Hoje você fala isso. Hoje eu falo isso. Com certeza seria um médico, com certeza. Que legal. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. O prazer foi meu, doutora Carla. Foi um bate-papo muito, muito rico, né? E reflexivo. Sim. Vou sair daqui pensando bastante na minha trajetória também, né? E nos futuros bacana. Da advocacia. Bacana, sucesso. Obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima!